porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos na Babilônia, visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Colossenses capítulo de número 1, versículo de número 13 e o versículo de número 14. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, que diz assim: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Amém? Glória a Deus. Tome assento. Bendito é o nome do Senhor. O Senhor colocava em meu coração um tema: sequestrados pelo inimigo. Sequestrados pelo inimigo, ou o sequestro do inimigo. Nós vemos que Jerusalém era uma cidade fortificada, era uma cidade que em volta dela havia muralhas altas. No topo tinha vigias que ficavam guardando, e que anos antes o Senaqueribe, rei da Síria, ele já tinha planejado invadir Jerusalém e sequestrar, levar consigo o povo de Deus. Porém, nesse período, o rei Ezequias, ele clama ao Senhor, ele ora ao Senhor, ele faz com que o povo volte o seu coração, a sua mente ao Senhor. E os irmãos conhecem a história do que acontece, que o próprio Senhor entra na batalha, entra na peleja, luta em favor do seu povo, e o seu povo sai vencedor. O seu povo vence o exército inimigo, não com as suas forças, mas através da intervenção sobrenatural do Senhor, que envia o seu anjo, o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor, em uma única noite, ele fere 185 mil soldados assírios, e os inimigos batem em retirada. O que nós entendemos com isso? É que quando o povo está na presença de Deus, quando o povo de Deus está buscando ao Senhor, o adversário ele pode até rodear, conforme foi lido aqui já nesta noite. Irmã Luciane nos antecedeu com a leitura bíblica aqui,
dizendo que o diabo, o nosso adversário, ele fica ao derredor, bramando como se fosse um leão querendo nos tragar. Mas se nós estivermos na presença do Senhor e não tiver brecha para que ele venha entrar nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, ele vai ficar somente ao derredor, bramando, querendo entrar, querendo atacar, com o desejo de matar, com o desejo de roubar, com o desejo de destruir. Mas ele não vai conseguir entrar, porque nós estamos cercados, protegidos pelo Deus Todo-Poderoso, por aquele que nos chamou, por aquele que nos escolheu. Nós estaremos protegidos pelo Senhor. A palavra diz, 34:7 de Salmos, que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra de todo mal. Salmo 91: cai 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É promessa. Salmo 23: ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque o Senhor está protegendo quem? Aqueles que estão na presença do Senhor. Porém o adversário, ele é estrategista. Antes dele sequestrar o físico, antes dele sequestrar o corpo, antes dele sequestrar a matéria, ele começa a trabalhar para sequestrar o quê? A mente. E foi isso que o adversário começou a fazer. Se eles estiverem com a mente conectada no céu, se eles estiverem com a mente conectada no Senhor, no Deus deles, eu não vou conseguir, eu não vou ter êxito. E o adversário começa a trabalhar na mente, vai fazendo com que os pensamentos comecem a se afastar do alto. Os pensamentos, o olhar que está voltado para o Senhor, para o alto, começa a se desviar, o olhar começa a sair do alto e olhar para baixo, para as coisas terrenas. Os pensamentos que estão consagrados ao Senhor, agora com as setas do adversário, começam agora a voltar-se para as coisas da terra. E o adversário vai trabalhando na mente e vai fazendo com que o povo vão se afastando de Deus. E o Senhor vai avisando, o Senhor vai levantando o profeta e o povo vai tapando o ouvido. Para de ouvir a voz de Deus. E a partir do momento que nós paramos de ouvir a voz de Deus, nós perdemos a direção. E se nós perdemos a direção, nós nos perdemos no caminho. Se nós perdemos a direção, você está dirigindo, de repente você perde a direção, a gente sai do caminho, pega os buracos e acaba indo para o mato, capotando, acontecendo um acidente. E é isso que o adversário começou a fazer com o povo. E o povo começa agora a desviar os seus olhares, tirar o olhar de Deus. Olha só, a Jerusalém que vocês conquistaram, olha as muralhas, vocês. O adversário, irmãos, ele é perito muitas vezes em querer fazer com que a glória venha para nós, que os aplausos venham para nós, que os elogios venham para nós. Eu estou falando em todas as esferas da nossa vida, todas as áreas. Olha, você conseguiu, você fez, você se destaca, você é isso, você é aquilo. E quando nós menos esperamos,
mente, vai minando o coração, falando: você conseguiu, você conquistou com as suas mãos, você batalhou, você merece. E se nós não vigiarmos e começarmos a pegar a glória, a honra, o louvor para nós, a hora que nós menos esperarmos, nós estamos semelhantes àquele que batalhou lá no céu para ser igual a Deus. É por isso que nós precisamos ter em nossa mente, em nosso coração, em nosso sentimento impregnado, que somos frutos da misericórdia dele, e que tudo que nós conquistarmos é devido à honra e à glória para ele, porque ele mesmo disse: em mim nada podeis fazer, nada podeis. Dai glória em tudo, dai graças em tudo, dai honra ao Senhor em tudo. Olha, consegui um trabalho bom, glória ao Senhor. Olha, consegui comprar um carro, glória ao Senhor. Consegui comprar uma casa, glória ao Senhor. Consegui pregar e a igreja recebeu a palavra, foi uma bênção, glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Nossa, olha, nasceu um filho, olha que meu filho, minha filha nasceu, glória ao Senhor. Olha o prato de alimento, glória ao Senhor. A partir do momento que nós começamos a dar glória ao Senhor, desde as mínimas coisas até as coisas grandes que aos olhos humanos o é, o nome do Senhor vai ser glorificado e nós vamos sendo fortalecidos no Senhor, e o adversário vai ficar somente ao derredor, não vai encontrar brechas para entrar na nossa vida. Glórias a Deus. Só que brechas foram sendo abertas, e nós conhecemos a história que no período do rei Joaquim, o rei Nabucodonosor vai entrar em Jerusalém. Ele vai destruir a cidade, e em 3 levas ele vai levar a maioria do povo cativo, sequestrados para a Babilônia. E uma pessoa sequestrada, ela não tem mais a direção da sua vida, ela vai ser direcionada por outro, ela vai fazer o que o outro quer. E o povo é levado para a Babilônia, primeiro os nobres, depois os médios ali, e depois a maioria ficou para trás, lá na terra, lá em Jerusalém, somente aqueles que o rei olhou e falou: isso aí, se eu levar para a Babilônia, vai ser para dar prejuízo, eu não quero, fica aí, só a ralé, fica aí. Porém, enquanto o inimigo, o adversário, ele tem poder para sequestrar, o Senhor está preparando. Quando ele fica em silêncio, ele está trabalhando. Deus está no controle, irmão. Nós pensamos assim: meu Deus, agora Deus está lá no céu, igual o Luiz falou aquele dia, até Deus está dizendo meu Deus, né? Às vezes nós pensamos que Deus está lá no céu, sentado lá assim, de repente ele levanta, começa a coçar a cabeça assim, falando: e agora? O que eu vou fazer? Eu perdi o controle, olha só, olha lá no Brasil, olha os políticos, olha lá o Lula, olha lá o Xandão, eu não consigo com eles. Gente, nós servimos um Deus Todo-Poderoso, que está no controle de todas as coisas. Ele sabe de tudo. O adversário, ainda que acha, o adversário dele vai se inchando, ele está lá, ele vai se inchando, vai se inchando, vai se inchando, vai se inchando, te parecendo aquele boneco inflável. E o Senhor está só ali, com a alfinetinha ali, esperando. Quando estiver bem grandão assim, o Senhor fala: só dá uma furadinha. Acontece só uma bexiga. O que acontece? Pum, explodiu. Cadê aquele que estava achando grandão? O inimigo talvez ele esteja olhando, achando grandão, dizendo assim: eu estou aqui, eu estou impedindo que
furar você, e a hora que eu furar, você vai esvaziar, você vai explodir, e o meu nome será glorificado e exaltado nesta casa. Glórias a Deus. Bendito é o nome do Senhor. O adversário está dizendo: eu estou parando ele, eu estou parando ela. O Senhor está falando: mas eu é que estou no controle de todas as coisas. Aleluia, aleluia. E o Senhor já tinha falado: ó Jeremias, o adversário vai pensar, Nabucodonosor vai pensar que é ele que está no controle, mas eu já tenho arquitetado. Jeremias, vocês seres humanos, olha hoje, o Satanás, o inimigo, não tem poder de enxergar o futuro. Ele pode até tentar, ele pode até apostar, dizer: vai acontecer isso, e pode até tentar trabalhar para que aconteça, mas ele não sabe o resultado. Mas o nosso Deus, Hebreus 13:8 vai dizer assim, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, ele conhece o passado, ele conhece o presente e ele conhece o futuro. Ele sabe de todas as coisas, ele conhece todas as coisas. Às vezes a luta para nós hoje, que nós estamos passando hoje, a luta, o Senhor está olhando, não está vendo luta, ele está vendo vitória já. Ele está vendo o resultado. Nós estamos no processo da prova, mas o Senhor já está vendo a pontuação lá, o resultado, a aprovação. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo é o Senhor. E o Senhor está dizendo: Jeremias, o inimigo está achando que está no controle, mas olha, Jeremias, são 70 anos. Ele não sabe que até ele, até o inimigo, até o Nabucodonosor está sendo instrumento nas minhas mãos. É eu que estou usando, é eu que estou fazendo, porque é 70 anos e o meu povo vai ter liberdade para voltar para a terra. E o meu povo vai ter liberdade para voltar para a terra. E os 70 anos passam. E de repente o Senhor vai levantar quem? Ciro, persa. E Ciro vai bater o decreto, vai falar assim: ó, o Deus do Ciro não pertencia ao povo judeu. Fosse na nossa linguagem, o Ciro não era crente. Mas o Senhor vai falar: eu tenho o meu servo Ciro. E Ciro fala assim: olha, eu recebi uma ordem. Eu recebi uma ordem de liberar esse povo, para que o templo do Deus deles, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, seja reconstruído. E Ciro vai bater um decreto dizendo assim: ei, todo o povo judeu tem liberdade de voltar. Todo o povo judeu tem liberdade de voltar para a sua pátria, de voltar para a sua terra. Não precisa mais ficar aqui subjugados, aqui nessa terra da Babilônia, onde eles estão espalhados. Não podem voltar. Porém, estava orando e essa mensagem vindo no meu coração, minha alma, meu sentimento, o Espírito Santo falando no meu coração. Porém, mesmo o povo tendo a liberdade de voltar, muitos, pastor Wilson, muitos preferiram ficar no domínio do inimigo. Em vez de voltar para a sua terra, para o seu território, onde o templo seria restabelecido, restaurado, onde iria ter um culto, onde haveria adoração, onde haveria comunhão com Deus, onde haveria o sobrenatural de Deus acontecendo, porque o povo de Deus sempre experimentou o sobrenatural de Deus. Sempre, se nós formos olhar na Bíblia, nós vamos ver sempre o povo experimentando o sobrenatural de Deus. Começa lá em Abraão, sobrenatural. Uma senhorinha com 89 anos, igual o Lorinaldo pregou uma vez, eu vi uma senhorinha com 89 anos, chegando na fila do SUS para fazer exame de gravidez, porque está sentindo enjoo. Sara, com 89 anos,
descendente de Abraão, filho de Abraão. O Isaac, toda a terra não produzindo nada, a terra seca não produzia nada. O Isaac lança a semente, aqui não produziu nada, daquele não produziu nada, daquele outro não produziu nada, daquele outro nada, daquele outro nada, mas desse aqui, que tem uma aliança com Deus, olha, a lavoura dele é assim, florida, e os frutos vindo, sobrenatural. O Jacó dando continuidade, aliança ali. O sogro dele fala assim: olha, vai nascer, o seu salário vai ser esse tipo aqui de animal. A partir daquele momento ali só nascia. O sogro olhava: mas o que está acontecendo? Não, é que eu tenho uma aliança com ele, é porque eu estou andando na presença dele. Muralhas caindo, mar se abrindo, maná descendo do céu, codornizes vindo no arraial, muitas codornizes que eles vão comer carne durante 30 dias, a ponto que o Senhor falou assim: vai sair carne até pelo nariz de vocês, de tanta carne. As codornizes vindo no deserto, sobrenatural. Agora eles abrem mão de viver o sobrenatural de Deus em Jerusalém para viver o natural lá. Eles tinham liberdade de viver o sobrenatural. Mas não, nós não queremos viver o sobrenatural, porque o sobrenatural, às vezes, a gente precisa passar por provas. Para viver o sobrenatural, às vezes nós precisamos dobrar o joelho e chorar o dia inteiro, ou a noite toda. Às vezes nós temos que chorar a noite toda para que a alegria venha no outro dia de manhã. Não, nós queremos viver o natural. Tá bom, só o natural, não precisa descer maná do céu. Eu quero um pezinho de trigo aqui e fazer o pãozinho. E muitos do povo de Judá resolveram ficar no território do inimigo, ficaram lá, não quiseram voltar para a pátria, não quiseram experimentar o sobrenatural de Deus, não quiseram. O adversário trabalhou na mente dele: você não precisa viver isso, não precisa viver, você pode viver conforme todos, conforme as demais nações, fique aí. Vocês não precisam ir para a terra de vocês. E nesta meditação que eu estou meditando, a palavra veio também em mente, lá em Gênesis, quando o adversário veio, colocando dúvidas na cabeça de Eva. É isso que o Senhor falou? Isso. Ela fala: não, o Senhor falou isso. Não, mas é que ele não quer que você saiba, que se você comer, você vai ser igual a ele. E ali de repente entrou na mente, trabalhou na mente da Eva, entrou na mente dela, fez com que aquelas palavras se tornassem um sentimento e um desejo pelo proibido. E ela vai e come. Adão vem, come também. Naquele momento eles foram sequestrados pelo adversário. O povo de Israel foi sequestrado por Nabucodonosor e foram libertos ali aqueles que quiseram voltar por Ciro. E o povo de Deus, a humanidade toda, através de Adão e Eva, que a palavra fala que todos pecaram, através de um pecado entrou, todos ficaram cativos, todos sequestrados pelo adversário, até o dia que o preço do resgate, quando a pessoa, os sequestradores, por que eles sequestram? Eles querem o resgate, né? E houve um preço para que nós fôssemos resgatados, um preço a ser pago pelo próprio Senhor. E na cruz o preço foi pago na totalidade. Só que era um preço que ia muito além de dólar. O dólar, o euro, o real,
não seria capaz de pagar o preço desse resgate, desse sequestro que tinha acontecido. A nossa alma estava sequestrada pelo adversário. Tanto é que até mesmo os justos não subiam, eles ficavam no seio de Abraão, mas não podia subir, porque o pecado fazia separação. E o preço desse resgate foi pago na totalidade na cruz, com o sangue de Jesus. Nós lemos aqui em Colossenses, e Ele nos tirou da potestade das trevas, Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ele nos tirou, Ele pagou o resgate, Ele pagou o preço do pecado de todos. Nós estávamos sequestrados, o adversário dizendo: você não pode. Mas por que eu não posso me aproximar dele do carro? Você está manchado pelo pecado. Você não pode, porque você tem culpa. Você não pode porque você tem uma dívida. Mas quando Ele falou está consumado, Ele estava dizendo: está pago, a obra está feita, está concluída. Eu paguei o preço do resgate, eu paguei o preço da liberdade dos filhos. O Senhor pagou o preço da liberdade de todos. Porém, entretanto, todavia, contudo, da mesma forma que lá na Babilônia, lá no reino do inimigo, quando eles receberam a liberdade para voltar para Jerusalém, muitos olharam e falaram: não, é longa a jornada, vão ter que andar muito, né? Ao sol está quente, né? Ah, não, lá nós vamos ter que viver o sobrenatural, vamos ficar no natural aqui. Hoje, a porta da salvação e da graça, o preço foi pago por todos. Mas existe um grupo que não quer sair do conforto, da comodidade, de andar na mesma direção que o mundo está andando. Porque se eu resolver sair daqui, eu não sei o que vai acontecer lá. Muitos hoje preferem ficar no natural, vivendo no domínio do adversário, vivendo nas trevas, no domínio da potestade das trevas, do que ir para o reino da luz do Filho amado. A pessoa está ali, sentada na cela, está sentado na cela, a porta aberta, está sentado na porta da cela. Não vou sair, eu vou ficar aqui. Mas a porta foi aberta para todos, o preço foi pago por todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê, que venha recebê-lo como Senhor e Salvador, não pereça, mas tenha vida eterna. E nós somos os proclamadores dessa tão grande salvação. Nós somos os proclamadores de chegar e falar: por que você está vivendo aí dentro dessa prisão ainda se a porta está aberta? Não, estou vivendo aqui. Não, a porta está aberta. Saia, você vai enxergar, você vai ver que você vai sair das trevas, você vai vir para a luz. E aí vem as recompensas, porque não é simplesmente pessoa sair da cela, tem a recompensa: paz, comunhão com Deus, as bênçãos aqui nesta terra e as bênçãos principalmente na eternidade com o Senhor. Glórias a Deus. Nós fomos livres pelo Senhor, éramos sequestrados, a nossa alma estava sequestrada, mas Jesus pagou o preço por ela.
podemos glorificar o nome do Senhor, porque nós somos livres, porque Ele nos libertou, Ele sarou as nossas feridas, e Ele nos deu o direito de sermos chamados filhos, filhos de Deus, filhos de Deus, filhos de Deus. Ei, olha que prazer, irmãos, olha que prazer. Eu sou filho do fulano de tal. Você fala, eu sou filho de Deus. Eu tenho sobrenome tal, porque eu venho da geração disso, disso e daquilo. Você fala assim, o meu sobrenome é filho do Deus Altíssimo. Oh, glória! Não tem nada que pague isso, não tem dinheiro que pague isso, não tem nada, irmãos. A vida está passando, a vida está passando, a vida está passando. A senha de muitos está sendo chamada, a senha de muitos está sendo chamada, mas aquele que espera no Senhor não teme o dia de amanhã, não se preocupa com o dia de amanhã. A cada dia ele se ocupa em servir ao Senhor e dar glória ao nome do Senhor, porque somos livres, livres. Mas e se amanhã acontecer isso? Se amanhã acontecer isso, eu estarei com o Senhor. Mas se não acontecer, estarei com o Senhor do mesmo jeito. E se o Senhor der, estarei com o Senhor. E se o Senhor não der, estarei com o Senhor. É essa a convicção, é essa a certeza que nós temos que ter. Mas se estiver chovendo, estou andando com Jesus. Mas se estiver sol quente, estou andando com Jesus. Se estiver frio, estou com Ele também. Se estiver calor, continuo com Ele. Não tem outro caminho, Ele é o único caminho. É estar com Ele em todos os momentos, em todos os instantes. Por quê? Porque Ele nos livrou do cativeiro do inimigo, que nós estávamos sequestrados, e nos pôs em liberdade. Glória a Deus. Como vamos mudar a nossa rota? Como vamos querer? Agora eu não quero mais servir. Não tem como, irmão. Não tem jeito. Ele é o único caminho. Nós não vamos até o fim, nós vamos até a glória, e lá nós permaneceremos com Ele para todo sempre. Amém? Glória a Deus. Se coloque em pé, vamos estar orando. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Mas diante desta palavra, irmãos, para concluir, nós precisamos sempre estarmos atentos e sempre fazermos uma reflexão. Será que eu estou na terra prometida? Será que a minha mente, mesmo eu estando na terra prometida, tendo conhecido Jesus, será que a minha mente não está subjugada lá na Babilônia? Será que o inimigo não está subjugando a minha mente, dominando meus pensamentos? Será que eu estou vivendo realmente uma vida de um verdadeiro filho de Deus, livre, ainda que pisando na terra, mas com o pensamento e o coração no céu? Ou será que o sentimento do mundanismo, os pensamentos do mundanismo, as ofertas do mundo, será que tem ocupado as nossas mentes, os nossos corações? Será que nós estamos vivendo 100% livres? Ou existem algumas correntes ainda que precisam ser arrebentadas? Correntes que o adversário coloca, e às vezes nem é corrente, não estou falando nem de, às vezes, de pecados, às vezes correntes do medo, da timidez, da covardia, onde o Senhor está falando avança, e nós estamos olhando e dizendo, não, como que eu vou avançar se tem um mar na frente? E o Senhor está dizendo, ei, dá a volta das muralhas, que elas vão cair. Nós estamos olhando para a muralha dizendo, não, as muralhas
Quando o Senhor colocou Adão no jardim, Ele falou: dominai, o Senhor deu domínio nas mãos de Adão, Ele deu domínio, e às vezes nós não estamos dominando nem os nossos próprios negócios, nem as nossas famílias ali, nem a nossa vida espiritual, nem o nosso tempo, nós não estamos conseguindo dominar. Mas o Senhor está dizendo: ei, eu vos chamei por filhos, e vocês são livres, e eu tenho colocado domínio, poder e autoridade nas vossas mãos. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. O povo andou 40 anos no deserto, e as suas vestes não se envelheceram, os seus calçados, conforme o pé ia crescendo, o calçado ia crescendo junto, conforme o corpo da criança ia crescendo, as vestes ia crescendo junto, porque o Senhor, Ele nos leva a viver o sobrenatural. Senhor, eu quero te louvar, eu quero te bendizer, eu te exalto nesta noite, Senhor, porque eu sei que o Senhor vive, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Embora somos pequenos, embora somos falhos, mas é o Senhor quem nos chamou através da sua santa palavra. É o Senhor que nos chamou para uma vida nova, é o Senhor que nos chamou para andar contigo nesta terra, é o Senhor que nos chamou para refletir a sua luz, a sua glória aqui nesta terra, Senhor. E eu declaro, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, sobre a sua igreja, sobre o seu povo, um tempo, Senhor, um tempo de bênção, um tempo de vitória, um tempo, Senhor, onde os seus filhos levantarão a mão e o adversário cairá por terra em nome de Jesus. Sim, meu Deus e meu Pai, nós queremos, Senhor, louvar ao Senhor nesta noite, nós te exaltamos por o Senhor ter